Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: O reino dos céus pode se comparar a um rei que quis acertar as contas com os seus servos. Tendo começado a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Como não tinha com o que pagar, mandou o senhor que fosse vendido ele, a esposa e os filhos, e tudo que tinha para saldar a dívida. O servo, porém, lançando-se-lhe aos pés, suplicava-lhe, dizendo: Tem paciência comigo, que eu te pagarei tudo. Compadecido, o senhor deste servo deixou-o ir e lhe perdoou toda a dívida. Ao sair, este mesmo servo encontrou um dos seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros. Agarrando logo com as mãos, sufocava-o, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, lançando-se-lhe aos pés, suplicava-lhe, dizendo: Tem paciência comigo, que eu te pagarei tudo. O outro, porém, não quis saber e o fez meter na prisão até ficar reembolsado da dívida. Os companheiros, ao verem o que se passava, entristeceram-se profundamente e, acabando por ir contar ao Senhor tudo o que tinha acontecido. O Senhor então mandou-o chamar e disse: Servo mau, eu te perdoei toda a dívida porque me pediste. Não devias tu, por teu lado, ter pena do teu companheiro, como também eu tive pena de ti? Indignado, pois, o Senhor entregou-o aos carrascos até ficar reembolsado de toda a dívida. É assim que vos tratará o meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar ao seu irmão do íntimo do seu coração. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Esta dívida calculada na moeda da época, na moeda de maior valor, que eram os talentos. Uma dívida de 10.000 talentos era o equivalente à dívida de 25 toneladas de ouro. O homem mais rico da época, o imperador romano César, não dispunha dessa quantia. 25 toneladas de ouro. Ninguém podia ter uma dívida desse porte. E se tivesse tal dívida, jamais poderia pagá-la, porque nem o imperador, cobrando impostos do vasto território do império, conseguia levantar esta quantia num ano. 25 toneladas de ouro, 10.000 talentos. E vejam, alguém devia isso a um rei. E foi perdoado da dívida.
foi perdoado da dívida. Mas, tão impressionante quanto o perdão recebido, porque assim como era muito difícil que alguém chegasse a contrair uma dívida desse porte, mais difícil ainda seria alguém perdoar uma dívida desse tamanho. E, no entanto, alguém é perdoado. O rei abre mão de 25 toneladas de ouro. E depois, este mesmo, que foi contemplado e abençoado pela grandeza do coração do rei, de quem era devedor, não foi capaz de perdoar um amigo, um colega que lhe devia alguns trocados. Moveu um processo e botou no cárcere, na prisão, o seu colega, até que lhe pagasse a dívida calculada em alguns trocados. Nós, meus queridos, pensamos muito pouco na abrangência e na profundidade do amor de Deus, do quanto Ele foi e tem sido generoso conosco. Aceitando que seu divino Filho, no nosso lugar, quitasse a dívida que tínhamos com Ele, dívida que Cristo pagou com seu sangue de cruz. Se por um lado não prestamos atenção nessa realidade tremenda que não pode ser contida pelas palavras, por outro lado, vejam os senhores como somos ciosos das dívidas que imaginamos que os outros têm conosco. Como nos incomoda o comportamento, o caráter, os hábitos, os costumes, o jeito dos outros. Somos juízes implacáveis e fiscais intransigentes, sobretudo quando alguma aresta cortante da personalidade alheia toca em nós, nos fere de algum modo. Porque esquecidos do perdão imerecido que recebemos de Deus. Outro detalhe que deveria chamar a nossa atenção, a nós piedosos, é o fato de que Jesus Cristo, nosso Senhor,
tinha a sua santíssima alma imersa na mais íntima união com a Santíssima Trindade. Ou seja, Jesus Cristo estava em permanente estado de contemplação. Ele via Deus a todo tempo. Via, contemplava. Mas a piedade de Jesus não foi desculpa nem impedimento para que ele se ocupasse das misérias dos homens do seu tempo. Aliás, uma das provas indiscutíveis e irrefutáveis de que alguém é efetivamente movido pelo amor de Deus é esta atenção acurada pelos problemas e pelas dificuldades que se dão com as pessoas no entorno. Nós só temos esta trena, esta régua, para saber o grau do amor de Deus que vai em nós, o quanto amamos o próximo. E amar o próximo é, de algum modo, carregar com o próximo a cruz dele. É carregar o próximo nas costas, que por si só já é uma grande e pesada cruz. E às vezes falta na religião e na piedade de muita gente, falta esse ingrediente. Que faltando fará a vida religiosa dessa gente algo parecido com aquele bolo, muito bem feito, muito bem decorado, no qual o confeiteiro esqueceu de colocar o açúcar. O açúcar. O apóstolo São Paulo insiste que a caridade divina, na carta aos Romanos ele diz que a caridade divina é esta que informava e movia a alma de Cristo a não deixar nada passar despercebido, mas em fazer o possível e o impossível para aliviar e socorrer a todos. Essa caridade foi derramada em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A caridade de Deus foi derramada em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Não deveríamos, por isso mesmo, no que diz respeito às pessoas, não importa quais, por isso mesmo não deveríamos nos ocupar de seus sofrimentos, de suas necessidades. Cuidado com esta peçonha protestante, esse veneno de quem, cumprindo seus deveres devocionais com Deus, diz: não preciso me preocupar com mais nada. Já tratei com Deus o que precisava ser tratado, o resto não é problema meu. Não preciso fazer nada. Precisamos sim. Se de fato é a caridade divina que nos move,
A parábola que ouvimos no Evangelho de hoje nos mostra a disposição e a grandeza de um rei que não tinha obrigação nenhuma de perdoar. Pelo contrário, o justo, a estrita justiça dava o ganho de causa ao rei, e não ao servo devedor, mas ao rei credor. E, no entanto, o rei, do lado do qual estava a razão e a justiça, abriu mão de tudo para dar ao seu servo a alegria da liberdade. O tratou como um filho querido, como que dizendo, o que na verdade era uma dívida, agora é herança. Fica para você. Era uma dívida, mas agora é herança. Pode ficar, não quero para mim. E nós aqui não podemos descansar, meus senhores, e dar como pronto e acabado o nosso cristianismo, enquanto não nos incomodar o que incomoda os outros, enquanto não nos doer o que dói nos outros, enquanto não nos sofrer o que sofre os outros, o que sofrem os demais. Jesus Cristo, nosso bendito Senhor e Salvador, que vendo e conhecendo o Pai no esplendor da glória do Pai, como já disse, vê e conhece também cada um de nós na realidade da nossa pobreza, das nossas misérias e das nossas dores. Amando o Pai, dá-se inteiramente ao Pai. Nos amando, dá-se, entrega-se inteiramente a nós. Aliás, viemos aqui, porque o centro da nossa religião é esta entrega que Jesus Cristo faz de si no sacramento, no mistério do seu corpo e do seu sangue. Não reservou, não poupou nada. Tudo entregou e em cada missa, pelos séculos dos séculos, até o fim, de geração em geração, para que todos saibam qual é o amor que o move, qual é o amor que deve nos mover, diz e realiza: tomai e comei o meu corpo, tomai e bebei o meu sangue. Ora, e o que é que sobra, o que é que resta para quem chegou ao extremo de dar o seu corpo a comer e o seu sangue a beber? O que é que sobra? Não sobra?
não tem mais nada. Porque o amor, como vai dizer Santo Agostinho, o amor genuíno, o amor verdadeiro, nunca acha que deu tudo o que tinha, nunca acha que fez tudo o que podia. Eu peço a Deus, em meu nome e em vosso, que um dia possamos nos apresentar para o juízo de nossas vidas, do tempo de nossa vida, com as mãos limpas. Com as mãos limpas, mas não vazias. Limpas sim, vazias não. Vazias não. Quanto a este capítulo da imitação de Cristo, a sucessão dos acontecimentos e dos dias nos fornecem inúmeras ocasiões para, esquecendo-nos de nós mesmos, nos ocuparmos daqueles que estão à nossa volta. E isso não pode faltar. Porque o Senhor vai dizer um dia, no grande dia do juízo, tive fome, me destes de comer, tive sede, me destes de beber. Era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes. Estava na prisão e fostes me visitar. E dirão, mas Senhor, quando foi que fizemos todas estas coisas? E ele dirá, todas as vezes que fizestes isso, aos menores, ao menor dos meus irmãos, a mim o fizestes. Que nossas obras correspondam à nossa profissão de fé. Lembremos que a contemplação de Jesus, o estado de santidade, de perfeição de sua alma humana, que lhe permitia ver Deus sempre, sem interrupção, sem intervalo, não foi desculpa para que ele desprezasse ou ignorasse as misérias, as dores e os sofrimentos daqueles que passavam por perto. Não seja, portanto, hoje a nossa piedade pretexto para tal coisa, porque seria vergonhoso para nós. Não é digno de alguém que se diz movido pelo amor que moveu o Cristo, virar o rosto, virar os olhos para a dor e o sofrimento que clama e que pede atenção tão perto, tão próximo. Afinal de contas, como vai dizer o grande Santo Antônio de Pádua, obras é que são amores. Portanto,
cessem as palavras e falem as obras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.